Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estamos chegando com o Boletim Legislativo. Hoje, quinta-feira, hein? Fim de semana chegando e tem agenda cultural aqui no Boletim. Claro, também teremos informações sobre a Câmara, sobre a cidade e prestação de serviço. No próximo sábado é comemorado o Dia das Crianças, né? E vamos mostrar os cuidados necessários na hora de escolher os presentes. E a partir das 4 horas da tarde de hoje, os vereadores se reúnem para mais uma sessão de Câmara. Os parlamentares devem votar projetos de lei que estão na pauta do dia. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a matéria que altera uma lei de 1997, que trata do planejamento arbóreo da cidade. A proposta permite a supressão de espécies frutíferas que poderiam causar riscos a motoristas e pedestres. Ainda com foco no meio ambiente, está na pauta uma matéria voltada para a proteção de abelhas silvestres nativas em São José. A meta é fazer a retirada segura de colmeias em áreas urbanas e a doação para produtores que trabalham com apicultura. Também segue para a apreciação dos parlamentares o projeto que cria em São José a campanha Meu Primeiro RG. O objetivo é identificar alunos em escolas municipais que ainda não têm identidade e ajudar a fornecer o documento. Outro projeto visa assegurar a pessoas com fibromialgia os mesmos direitos previstos na legislação para as pessoas com deficiência, incluindo atendimento prioritário em serviços públicos. Falando na garantia de benefícios, também deve ser apreciado pelos vereadores o projeto que busca conceder gratuidade no pagamento do estacionamento rotativo para idosos. Seguindo a proposta da inclusão, ainda segue na pauta um projeto que prevê criar em São José um centro de atendimento exclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista. E a causa animal também faz parte da pauta. Um dos projetos estabelece regras para garantir o bem-estar de equinos em eventos públicos. Outro projeto autoriza a instalação de totens de segurança com botão de emergência em ruas e praças da cidade. A ideia é que o equipamento seja usado para sinalizar a ameaça de crimes ou situação de violência. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E amanhã, 11 de outubro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. A data foi criada em 1981 para conscientizar sobre a necessidade de políticas públicas e ações que garantam acessibilidade, igualdade de oportunidades e qualidade de vida para essa parcela da população. Ao todo, são 13 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física no país. Uma rotina cheia de desafios desde os primeiros meses de vida. Francesco recebeu o diagnóstico de meningite aos 3 meses. A doença afetou o desenvolvimento e a coordenação motora. Por conta disso, precisa do auxílio de cadeiras de rodas. No dia a dia mesmo, as dificuldades são normais, principalmente quando a gente sai, né? Pra andar de ônibus é complicado, porque o ônibus não passa na frente da minha casa. Foi na Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência, localizada na Zona Sul de São José, que ele encontrou apoio. Lá, faz fisioterapia e é incentivado a ter mais autonomia. A parte social aqui da PPD é muito importante, né? Aqui tem muitas atividades, a gente tem atividade de artesanato, tem a fisioterapia. É muito gratificante para mim vir aqui e fazer parte da PPD, né? E foi por necessidade de mais inclusão que Maria resolveu fundar a associação em 2006, com o objetivo de orientar, capacitar e inserir na sociedade pessoas com deficiência. São oferecidas aulas de artesanato, informática e esportes, além de fisioterapia e serviço social. A necessidade de você orientar ela, o que ela tem de direito, procurar o que tem de direito, ter direito a estudar, a andar, a ter locomoção, então a trabalhar também. Então a gente resolveu fundar a instituição. O trabalho da Maria é uma das ações voltadas para acolher pessoas com deficiência na cidade. Além de ações práticas, também foram criadas campanhas educativas como o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. O intuito é levar mais consciência sobre a importância da inclusão
e do fim do preconceito. O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física é comemorado em 11 de outubro. O Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, segundo uma pesquisa do IBGE de 2022. Essa parcela da sociedade, cerca de 9% da população com 2 anos ou mais, ainda tem menor acesso à educação, trabalho e renda. A própria história da pessoa com deficiência merece esse dia para a gente ser lembrado, para a gente ser festejado e para a gente poder lutar pelas nossas pautas, porque o tema da pessoa com deficiência é muito recentemente abordado de uma maneira justa e correta, que é dando voz e lugar para aqueles que merecem, né? As dificuldades também são sentidas na falta de acessibilidade. Um ônibus do transporte público com falta de manutenção fez com que Francesco quase sofresse um acidente. O elevador caiu, eu tirei o elevador caiu. A sorte que eu não estava em cima, né? Eu teria sofrido um acidente. E apesar dos avanços e da garantia de direitos assegurados por leis, os desafios para a inclusão e acessibilidade ainda são muitos. Por isso, a importância de planejar políticas públicas para promover qualidade de vida, maior participação na sociedade e equalização de oportunidades. Se a gente quer uma sociedade que vá além da rampa, que vá além da comunicação, que pense numa comunicação efetiva em Libras, em Braille, ou para a pessoa que tem deficiências múltiplas ou neurodivergentes, a gente precisa quebrar a barreira atitudinal, que é aquela que diz que a pessoa com deficiência é menos, ou aquela que reduz a pessoa com deficiência ao assistencialismo. Lembrando que assistencialismo é diferente de assistência social. Respeito e inclusão. Essas duas atitudes são mais do que necessárias para que a vida das pessoas com deficiência tenha menos barreiras pelo caminho. E que falta é ter um pouco mais de atenção, empatia, ver o que está precisando, ir nos bairros, perguntar para as pessoas, está precisando do quê? Está precisando disso, ir lá e fazer. É isso, a inclusão significa respeitar as diferenças, promover principalmente condições de igualdade e garantir acesso aos direitos. E por falar nisso, a quantidade de estudantes com um transtorno do espectro autista matriculados em escolas regulares cresceu 50% em um ano. Em 2022, eram cerca de 400 mil alunos, número que saltou para 600 mil em 2023. Do lado de fora, tudo parece simples, mas para Raquel, a escola trouxe desafios invisíveis para o filho de apenas 6 anos, que é autista. No ano passado, eu resolvi procurar por escolas particulares, né, que eu acreditei que fossem acolher melhor o meu filho, né, principalmente nessa questão de barulho, né, porque tem escolinhas que têm poucas crianças, né, mas a gente enfrentou uma grande dificuldade, né, porque essas escolas não oferecem a assistente terapêutica, um acompanhante para criança autista. Então, eles não matriculavam. Dados do Censo de Educação Básica apontam que de 2022 a 2023, o número de crianças e adolescentes autistas matriculados em sala de aulas comuns aumentou 50%, saltou de 405 mil para 607 mil. Em 2017, não chegava nem a 90 mil. Apesar dos números positivos, a inclusão que as crianças autistas precisam vai além do espaço físico. É necessário um atendimento especializado. A Raquel conta que depois de muita luta, esse cuidado tem feito a diferença para o filho. Ele ficava de 1 a 2 horas só na escola, na educação infantil. Então a gente consegue notar a diferença, né, de uma escola mais inclusiva pelo período que a criança consegue permanecer e que a gente notando que está feliz. Ele está muito bem, está se sentindo bem, está ficando. Assim como esses portões se abrem diariamente e recebem centenas de crianças, a inclusão também deve ser uma porta sempre aberta. A matrícula é apenas o primeiro passo para garantir que os autistas recebam todo o suporte necessário. Mas, às vezes, é preciso buscar orientação jurídica. Quem entende bem essa realidade é o Emerson, advogado especialista nas causas que envolvem pessoas com autismo. Nós temos 2 momentos que os pais procuram bastante
o auxílio de um advogado especialista. O primeiro deles é na matrícula, com uma certa dificuldade em conseguir a matrícula, principalmente depois que eles revelam ao colégio que o filho é autista. E o segundo momento é depois que tem-se a matrícula, o filho já está matriculado, já está ali no colégio, independente do horário, e o colégio não consegue manter aquela criança em sala de aula, que é o maior absurdo de todos, e depois o desenvolvimento dessa criança naquela sala de aula. A educação especial nas escolas regulares é garantida por lei. Mas o que fazer caso a escola se negue a oferecer a matrícula? Quais são as penalidades para o colégio que nega a matrícula, para o colégio que, de certa forma, discrimina aquela criança? É basicamente reclusão de 3 a 5 anos e multa. E em meio a tantas dúvidas sobre como lidar com essas questões, as redes de apoio também destacam a importância de acolher os pais irresponsáveis. Williams, que é pai atípico, considera que o acompanhamento emocional para as famílias é essencial. Segundo o estudo do CDC, que é o Departamento de Saúde norte-americano, ele diz que a carga psicológica de uma pessoa que tem um filho com TEA e fica com ele 24 horas por dia ali, é comparada à carga psicológica de um combatente em guerra. Então, a gente precisa de uma rede de apoio que cuide do cuidador. Você cuidando do cuidador, ele estando bem, a gente sabe que ele vai conseguir ajudar o teu filho, o teu neto, enfim, aquele autista que ele cuida. E em meio à busca por inclusão, o pedido do Williams vai além das políticas públicas. Respeito e o fim do preconceito são grandes aliados nessa luta. Uma empatia. Pergunte para essa tua vizinha, teu vizinho que tem um filho autista, se ele está bem. Pergunta se precisa de uma ajuda, porque às vezes apenas uma pergunta dessa você pode fazer uma grande diferença na vida, no dia daquela pessoa. A Cristiane, mãe atípica, entende bem esse desafio. Teve dificuldades para encontrar uma escola regular que aceitasse o filho e defende a união dos pais na cobrança por mais inclusão. Eu estou à procura também dessa rede de apoio que realmente dá firmeza, que vai lá para realmente ajudar a gente, né? Para dar informação para a gente, para dar conhecimento, para a gente conseguir lutar pelos direitos dos nossos filhos. Precisa de muita informação ainda e conhecimento. E toda quinta-feira é dia de apresentar novas regras que entraram em vigor na cidade. É o quadro Agora é Lei. Agora é lei. O Serviço de Saúde Pública de São José dos Campos está autorizado a usar a ozonioterapia como tratamento complementar de pacientes atendidos pelo SUS. A ozonioterapia é uma técnica alternativa usada para oxigenar os tecidos e aumentar a imunidade. O procedimento entrou, inclusive, na lista de práticas autorizadas pelo Ministério da Saúde. Segundo a lei, apenas profissionais autorizados poderão oferecer a técnica e a partir de equipamento regularizado pela Anvisa. Também caberá ao Serviço de Saúde alertar o paciente que a ozonioterapia é uma prática complementar. Agora é lei. São José dos Campos incluiu no calendário oficial de festas e eventos a Feira do Empreendedorismo Feminino. Com isso, todos os anos a cidade poderá se organizar para realizar a feira e incentivar mulheres a abrirem o próprio negócio. A data escolhida para o evento foi dia 19 de novembro, em alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, instituído pela ONU. Como se trata de uma data oficial da cidade, o município poderá conceder espaços públicos, além de outros auxílios para a realização da feira. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara, você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí, é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! E tá chegando o Dia das Crianças, hein? Próximo sábado já, né? Uma das datas mais importantes para o comércio. O período, claro, é cercado de muita expectativa por parte das empresas que atendem esse público, mas principalmente pelas crianças que ficam muito ansiosas pelos brinquedos. Mas é preciso cuidado na hora de escolher o presente. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Luísa Minas. Tudo bem, Luísa? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Fran. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo nessa tarde. E, Fran, o Dia das Crianças está chegando, né, como você citou. E um outro cuidado que a gente tem que ter, né, também na hora de analisar os preços é em relação ao tipo desse presente, né? Cada presente tem uma faixa etária, cada brinquedo tem uma faixa etária. E quem me ajuda a explicar um pouquinho sobre isso é a psicóloga Virgínia Quintanilha. Então, Virgínia, para a gente começar esse bate-papo, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter em relação a busca por um brinquedo para essa criança? Olá, Luísa. É muito importante que os pais fiquem atentos com o selo do Inmetro. O selo do Inmetro, ele garante que o produto ele passou por testes, né, de qualidade e segurança para a criança. Quando você compra um presente que não tem o selo do Inmetro, você pode estar colocando em risco algumas situações com seus filhos, que pode conter peças, né, mal acabadas, materiais tóxicos. Então, não é adequado não ter o selo do Inmetro. Legal. E, Virgínia, agora a gente está aqui com algumas opções de presentes, né? O adequado é os pais olharem também a classificação desses tipos de brinquedos. Então, aqui a gente separou algumas sugestões. Você pode explicar um pouquinho para a gente cada uma delas, por favor? Claro. Realmente, cada brinquedo, ele tem aqui a indicação de idade. Porém, né, eles são divididos em classes para poder incentivar a questão do desenvolvimento de cada criança. Crianças de 0 a 2 anos, é muito importante estimular a parte sensorial. Então, a criança ela precisa desenvolver a parte tátil, visual. Por exemplo, crianças a partir, né, de 5 anos até uns 8 anos, é importante incentivar a questão da coordenação motora. Massinhas de modelar, blocos de montar. Crianças depois um pouquinho maiores, essa questão da interação de uma criança com a outra. Por exemplo, jogos de tabuleiros, também Legos, seria também uma ótima opção. Legal. E a gente sabe que a gente está numa era digital, né? E muitos pais optam por dar esse tipo de presentes para as crianças. Então, tablet, celular. E qual seria a idade mais adequada para dar esse tipo de presente? Preferencialmente a partir dos 12 anos. As crianças nessa idade, elas gostam mais, né, dos tablets, dos celulares, porém, é muito importante que os pais supervisionam esses filhos, que não deixem ele acessar a produtos, né, inadequados. Então, e também limitar a questão do tempo dessa criança. Então, essa criança ela precisa ter um limite para que não comprometa, né, a saúde física e social da criança. E, Virgínia, você falou desse compromisso dos pais de estarem participando, né? Qual que é a importância, então, dos pais estarem atentos, depois de dar o brinquedo, de acompanhar também esse desenvolvimento da criança com o brinquedo? Então, é muito importante os pais também brincarem com as crianças, né? Então, esse tempo de qualidade que os pais têm com as crianças é muito importante. E, com certeza, esse momento ficará marcado na mente da criança ao longo da vida. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Fran, como a gente viu, tem que estar prestando atenção mesmo na escolha do presente nesse Dia das Crianças, para também não comprometer o desenvolvimento dessa criança, tá bom? Volto com você aí no estúdio. Com certeza, Luísa, brincar sem correr riscos, né? Obrigada pelas informações. E já que estamos nesse assunto, outro cuidado necessário com as crianças é em relação à prática de atividade física. Os exercícios ajudam no processo de desenvolvimento, mas algumas dúvidas são bastante comuns, né? Como, por exemplo, com qual idade elas podem começar e quais as modalidades mais indicadas, hein? Então vamos chamar o repórter Matheus Andrade para essa conversa. Ele está com uma pediatra que vai passar recomendações para a gente. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, a gente fala agora sobre um assunto muito importante para o desenvolvimento infantil. Praticar esportes, atividades físicas ou até mesmo brincadeiras ao ar livre é muito importante para esse desenvolvimento físico e mental das crianças. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a Tamira Teles, que é pediatra aqui em São José dos Campos. Tamira, muito obrigado pela sua entrevista. Conta pra gente então, qual é a importância das atividades físicas para o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento físico? Desde muito cedo, as crianças vão tendo desenvolvimento motor e a atividade física propicia que elas desenvolvam o equilíbrio, a flexibilidade e continuem evoluindo no desempenho físico das crianças. E ela também contribui principalmente para a prevenção de obesidade, que é uma doença tão importante e prevalente nesse momento. E além desses benefícios para o corpo, as atividades físicas também contribuem para a saúde mental? Sim.
A atividade física é fundamental para a saúde mental. Ela é importante para um sono adequado, é importante para o desenvolvimento adequado e ajuda a prevenir doenças relacionadas à saúde mental, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, ela contribui para tudo isso se feito em maneira e quantidade suficiente. E também contribui para o desenvolvimento escolar, né? As crianças têm um rendimento muito maior quando praticam as atividades físicas, né? Sim, a criança se desempenha muito melhor quando faz atividade física e isso ajuda no desenvolvimento cognitivo. Então é importante também nesse contraponto, nesse apoio ao desenvolvimento escolar. Para os pais que têm filhos em diferentes idades, como garantir que essa prática seja indicada para cada faixa etária? Então, cada faixa etária tem a sua necessidade, até em termos de quantidade e suporte para desenvolver. Nas crianças menores, elas precisam de muito mais tempo se movimentando, em torno de 180 minutos, que dá umas 3 horas, mas é mais fácil, porque limitando o tempo de tela, as crianças elas vão correr, elas vão brincar e vão se movimentar. E não precisam necessariamente de um momento estruturado. É bom levar no ar livre para as crianças poderem ter contato com o parque, e em casa, deixando elas um pouco livres, elas vão poder brincar. Na escola, um pega-pega ou o momento do parquinho, que geralmente tem na fase pré-escolar, também supre esse tempo necessário. Nas crianças um pouco maiores, acima dos 6 anos, e até a adolescência, eles têm uma necessidade de atividade física de 60 minutos moderado a intenso. Isso é um pouquinho mais difícil de suprir, porque o tempo na escola não tem aquele momento de parque, geralmente a atividade física é 2 vezes por semana, então depende um pouco mais do empenho dos pais, às vezes de colocar a criança numa atividade estruturada, num andar de bicicleta, num jogar futebol na pracinha, para poder suprir essa necessidade que a criança tem. E como garantir que essa prática seja feita de maneira segura? Para os menores, eles precisam estar sempre supervisionados pelos pais. Nos parquinhos, eles precisam de supervisão, brinquedos adequados para a idade. E quando eles vão praticar algum tipo de esporte, preferencialmente com outras crianças que têm a mesma faixa etária para evitar acidentes. Muito obrigado, Tamira, pela sua entrevista. Pois é, pessoal, como vimos, as atividades físicas para as crianças trazem muitos benefícios para o corpo, para a mente e, claro, também as brincadeiras ao ar livre. Então, pais, você que nos acompanhou, é muito importante que você incentive essas práticas para os filhos. Volto com vocês aí no estúdio. Legal, Matheus. Muito obrigada, pelas informações. E o Pátio de São José tem vagas de emprego abertas nesta quinta-feira. A gente confere agora na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, alinhador de pneus, armador de ferragens na construção civil, assistente de prevenção de perdas, atendente balconista, atendente de balcão, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, carpinteiro, caseiro, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, comprador, confeiteiro, controlador de acesso, almocista, corretor de imóveis, costureira de máquinas industriais, costureira em geral, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de manutenção em geral, empregado doméstico diarista, garçom, gerente de bar, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração, monitor de recreação, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, montador de móveis de artefatos de madeira, motofretista, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista de furgão ou veículo similar, motorista entregador, operador de caixa, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de máquina injetora de metais, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, padeiro, pintor de automóveis, piscineiro, profissional de educação física na saúde, recepcionista, repositor em supermercados,
serralheiro, serralheiro industrial, servente de obras, vendedor interno, vendedor porta a porta, vidraceiro, vistoriador de identificação veicular e zelador de edifícios. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, operador de telemarketing. E para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora é hora de saber como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a tarde será nublada e com chance de chuva até anoitecer. A máxima esperada é de 27 e a mínima será de 17. Para amanhã, sexta-feira, o tempo segue parecido como hoje, com o sol aparecendo entre as nuvens durante todo o dia e também a chance de chuva. A máxima prevista é de 31 e a mínima será de 18. Se você ainda não planejou o seu fim de semana, já adianto que tem atrações para todos os gostos aqui em São José, viu? Vai rolar muita coisa boa. Confere aí na Agenda Cultural. Nesta quinta-feira, o Festival Jazz no Vale recebe a pianista Silvia Góes em um concerto carregado de emoção. A musicista apresenta composições próprias e releituras de grandes clássicos brasileiros. Ela sobe ao palco acompanhada dos filhos Bia Góes e Tiago Espírito Santo. Um encontro que promete muito som. A apresentação começará às 8 da noite no Teatro Colinas e a entrada é gratuita. Na sexta-feira, a companhia Pé na Tábua se apresenta no Teatro do SESI com o espetáculo Eu Só Dançarei Com Você. A peça, que combina sapateado, percussão corporal e libras, promete ao público uma experiência única e interativa. O espetáculo tem classificação livre. A performance começará às 8 da noite e a entrada também é gratuita. Ainda na sexta-feira, o duo Âmbar se apresenta com um show Pra Machucar Meu Coração, na área de convivência do Sesc. A apresentação será repleta de clássicos que contam a história do samba brasileiro. A dupla se apresentará às 7h30 da noite. E o sábado será recheado com muito rap brasileiro. Projota se apresenta na Honey Club, às 10 horas da noite. O rapper, que ganhou visibilidade com letras que retratam histórias de superação, desafios e esperança, chega a São José dos Campos mais uma vez com um show repleto de hits. Os ingressos estão disponíveis no site ingressos10.com.br. Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor. Mas não vacila, moleque de vila, moleque de vila. Sábado também é dia de teatro. Caio Blá e Erson Capri estreiam a peça Memórias do Vinho Tinto no Teatro Colinas. A peça conta a história de um pai e um filho que, após anos afastados, se encontram na adega valiosa da família. Ambos enxergam futuros diferentes para o negócio, o que acaba sendo motivo de tensão e discussão na relação entre eles. O espetáculo começa às 8 horas da noite e você pode adquirir os ingressos pelo site do próprio teatro. E no domingo, o grupo Canto de Coruja traz o espetáculo musical Parapá. Os 6 artistas do grupo chegam no Parque Vicentina Aranha, repletos de vibração para celebrar a alegria, a arte e o Dia das Crianças. A apresentação terá composições autorais que abordam temas como natureza, amor, vida, brincadeiras e emoções. O show começa às 10h30 da manhã. Para participar, basta levar um brinquedo novo ou em bom estado, que será destinado a crianças carentes. O boletim legislativo dessa quinta-feira fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. E fica aqui um convite, hein? Segue as redes sociais da TV Câmara, Instagram, Facebook, se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem muita informação e bastidores por lá. É só procurar TV Câmara SJC. Amanhã, nosso encontro é no Semana Legislativa. Um beijo e até lá!